tema hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é automedicação. A gente tem um dado aqui do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que faz, desde 2014, uma coleta de informações sobre a quantidade de pessoas que se automedicam no Brasil, e o resultado, quase 90% da população brasileira se automedicava. Entidades agora ligadas à ONU, a Organização das Nações Unidas, prevêem que o hábito de tomar remédio sem prescrição médica por conta própria pode matar 10 milhões de pessoas por ano até 2050 em todo o mundo. Tema preocupante, assunto do nosso programa aqui, recebendo como convidado o Leonardo Gorla Nogueira, que é farmacêutico clínico e docente na assistência e atenção farmacêutica na Uniara, a Universidade de Araraquara, gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre esse tema importante aqui em nossa programação. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso espaço. Olá, muito obrigado. Vamos lá, então, a gente começou falando sobre essa questão, né, essa preocupação com relação aos riscos da automedicação. É um hábito muito comum, se não da maior parte de todas as pessoas, da maior parte delas, manter uma farmacinha dentro de casa, com alguns medicamentos aí meio que padrão. Quais os riscos dessa conduta? Olha, é cultural do brasileiro ter medicamento em casa, né? O brasileiro, por si só, toma medicamento, né? Se a gente observar os dados, a maioria das consultas médicas, elas geram uma prescrição, né? Os profissionais prescritores, eles acabam, né, sempre prescrevendo mesmo. Inclusive, se o paciente for até um consultório e sair sem prescrição, ainda acaba falando mal, né? Então, né, o brasileiro tem essa cultura. E é claro que a gente toma as medicações e elas vão sendo. Muitas vezes a gente não termina de tomar a medicação, né? Ou a gente acaba o tratamento, mas ainda sobra aquele pouquinho, sobra aqueles 30 ml de xarope, sobra aqueles 4 comprimidinhos ali de antibiótico, às vezes, quando você tem que colocar uma cartela ou outra para fazer 10 dias e vem 7, ou seja, sobra para 4 dias. E aí o farmacêutico também, o paciente, acaba guardando porque deu certo aquela medicação, né? E aí, quando ele começa a sentir um sintoma semelhante ou alguém do seu âmbito começa a sentir algo também semelhante, ele fala, eu tomei um remédio que foi muito bom. E ele vai lá, pega e dá isso para o paciente, para o acompanhante, né, para o amigo ali, para o familiar, ou ele mesmo toma, certo? Sendo que, às vezes, uma infecção de garganta bacteriana dói a garganta e dá febre. Uma infecção na garganta também, só que viral, também vai doer a garganta e também vai dar febre. Ou seja, são agentes etiológicos diferentes e um se trata a bacteriana com antibiótico para matar a bactéria, que foi no primeiro caso que ele tomou e melhorou, e o segundo não se toma antibiótico, né? Porque é vírus. E aí você está promovendo o uso irracional, você está tomando a medicação e promovendo bactérias mais resistentes, né? Então, esse ato de farmacinha, aí vou viajar, vou para a praia, o que eu tenho que levar? Então, eu sempre levo um antialérgico, eu sempre levo remédio de nariz, sempre levo remédio para vômito, porque vai pegar virose lá na praia. Então, o paciente hoje, o brasileiro, ele é dotado, e como a compra de medicamento é fácil em farmácias, né? Você chega lá e pede, é uma livre demanda, exceto os psicotrópicos e os fármacos de controle, como antibiótico, né? A gente acaba fazendo essa farmacinha e levando por aí e tomando muitas vezes sem realmente orientação e muitas vezes quem faz o diagnóstico, infelizmente, é o Google, que aí ele vai lá, digita e fala o que ele está sentindo, o Google fala para ele o que ele tem, mais ou menos, e ele vai lá e compra o remédio, a medicamento e toma. Ou seja, são práticas condenáveis, né? Completamente errôneas aí. A gente tem até um dado sobre isso, né, a respeito dessas indicações, né, segundo o Instituto, esse mesmo que fez a pesquisa, que nós anunciamos no começo do programa, 76% dos brasileiros consultam amigos, familiares, colegas e vizinhos antes de fazerem a automedicação, e a gente tem essa popularização também de informações na internet. A pandemia acentuou esse hábito de as pessoas que deixaram por um tempo de buscar ajuda médica, consultas, hospitais, clínicas, por conta do isolamento social na pandemia, acabaram, de uma certa forma, tratando, entre aspas, outros problemas de saúde com a ajuda da internet mesmo. Exato, a pandemia ela foi assim, ela nos flagelou em várias partes, né?
tanto física como psicológica, né? E inclusive, né, nesse momento dessa fragilidade, e aí procurar na internet a informação, que a nossa informação está na palma da mão com os celulares. E hoje você tem sites de venda, farmácias que vendem já, você vai lá e coloca no cartão e digita o seu número e eles entregam em casa. Então, ficou um delivery de medicamentos, né? Hoje você acha medicamento no Mercado Livre, você acha medicamento em todas as plataformas com facilidade de compra, né? Sem nenhuma fiscalização nesse aspecto, o que realmente dificulta muito a nossa vida, porque não, o pessoal acha assim, porque não tem tarja, não tem problema, né? Uma dipirona. Mas uma dipirona, ela tem mais de 30 reações adversas que podem acontecer no paciente, né? Então, você está comprando um medicamento ali sem a orientação, simplesmente por livre demanda, pegar a medicação e tomar, e pode levar a grandes riscos. E a pandemia, ela mostrou para a gente que esse problema nosso, né? A gente quer resolver tudo em casa, quis resolver com mais facilidade. Eu não quero ir no hospital porque tá cheio, eu vou pegar o Covid. E aí, essa facilidade de internet fez com que aumentasse muito a automedicação, aumentasse muito o consumo de antimicrobianos, inclusive, né? O que nos atrapalhou bastante, né, como profissionais de saúde. E num caso extremo, né, Leonardo, nós temos um manual extremamente confiável em termos de informações de medicamentos, que é a bula, que vem junto, né, que vem dentro da caixa, mas as pessoas ainda sentem mais facilidade de buscar essas informações e acabam recorrendo à internet no fim das contas. Exato, você hoje tem aplicativo agora de bula, você baixa no celular, você aperta, digita o nome da medicação e lá te dá as informações, a indicação, a dose, como tomar, né? Então hoje ficou muito fácil para o leigo, né, ter acesso a essa informação, e a informação ela é boa, mas acaba de uma certa forma atrapalhando inclusive nos diagnósticos, porque o paciente às vezes já vem tomando, que já tomou um medicamento, por exemplo, às vezes, né, uma cistite. O paciente começa a ter ardência urinar, vai lá na farmácia, tô com ardor urinal, eu já quero um pirídio, ou, né, ali, uma medicação desse aspecto. Leva, ele mesmo compra a medicação, toma, fica 3, 4 dias tomando esse medicamento, ele tem uma leve melhora, assim, porque o fármaco ele é analgésico, ele acha que ele está bem, quando de repente ele está com uma infecção de urina mesmo, e isso se agrava, ela acaba sendo internada, vira uma pielonefrite, faz uma sepse, tudo porque começou lá atrás com a medicação, a princípio, né, inofensiva. Quer dizer, além dos riscos da intoxicação, como nós já dissemos no início do programa, né, do uso indiscriminado de remédios, né, esse fator de atrapalhar um diagnóstico, ou porque mascara por uns dias os sintomas e não trata na realidade as causas do problema, acabam Exato. prolongando e agravando uma doença que pode ser séria, que pode ser de maior gravidade, também acaba sendo um grande risco para quem cultiva esse hábito de se automedicar. Muito. E, inclusive, isso começa a refletir, né, nos hospitais, refletir nas nossas unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, porque são pacientes que ficam se automedicando e eles, em 3, 4, 5 dias, acham que estão, né, estão ali, no melhor, não piora, meio que em banho-maria, e aí, de repente, quando a doença se instaura mesmo, né, ela já está mais avançada, aí a gente precisa de correr atrás de leito, e aí fica esse caos que está a saúde, e aí o paciente coloca em risco, muitas vezes, a vida dele. Essa livre demanda que a gente fala de medicamentos, né, de psicotrópicos, fármacos para dormir, hoje nós temos aí a depressão, uma doença do século, né, o pessoal, ela é controlada, as medicações, mas parece que todo mundo tem acesso a essas medicações controladas. Então, às vezes a gente pega a intoxicação de pacientes que tomaram, tomo 10 gotas de Rivotril, não está adiantando, foi lá e tomou 30, e aí rebaixou demais, aí vomitou e engasgou com o próprio vômito, fez uma pneumonia. Ou seja, a lista dos problemas da automedicação é imensa e O coloca-se próprio muito em Zolpidem, que é um risco. remédio indutor de sono, né, tem tido um uso indiscriminado nos últimos anos, assustador, né? Exatamente. E o que me chateia bastante como profissional farmacêutico, né, como educador, é assim, muitas vezes as pessoas vão comprar essas medicações na farmácia e o farmacêutico que está ali dispensando, ele não faz nenhum tipo de atenção, de assistência para aquele paciente.
certo? Ele não explica, ele não vai conversar, ele não vai falar. Às vezes é a primeira vez, ou ele está tomando uma medicação de um vizinho mesmo, ó, toma esse remedinho aqui, né? Ou ele consegue uma receita, porque hoje é fácil, infelizmente, né, sem mesmo às vezes passar, né, por algum prescritor, e aí ele vai a primeira vez tomar medicamento e ninguém explica para ele quais são os danos que aquele medicamento pode causar, então às vezes ele toma, vamos dizer, ele não sabe, ele toma, ele é um motorista, e aí dá sono, induz, porque ele rebaixa para caramba, ele bate, ele gera um acidente. Então, essa não orientação também no balcão, né, essa prevenção, eu costumo dizer para meus alunos que o farmacêutico é o elo final, né, ali entre da humanidade, né, que o paciente vai comprar a medicação ali e a gente é o último guardião ali. Se passar pela gente, pronto, tá liberado. Então, a gente tem que fazer justamente essa barreira e falar, ó, para que que você quer tomar a medicação? Entender um pouco o caso do paciente, para a gente conseguir tentar orientá-lo, né? Qual é o melhor horário para tomar medicamentos? Existem medicamentos que eu não posso tomar de estômago vazio, ou medicamentos que eu preciso tomar de estômago vazio. E essas orientações é o profissional farmacêutico que precisa dar para os pacientes. A gente tem outro dado que bastante preocupante, que é com relação à manutenção ainda das farmacinhas dentro de casa, o acesso das crianças, muitas vezes, a esses medicamentos que ficam em lugares muito acessíveis, né? Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 23% dos casos de intoxicação infantil estão ligados à ingestão acidental de medicamentos armazenados em casa de forma incorreta. Quer dizer, mais um dos motivos que comprovam que realmente é perigoso manter medicamentos de forma indiscriminada dentro de casa, né? Exato. O Paracelsus dizia que todo medicamento é uma droga e toda droga é um medicamento. O que diferencia um do outro é a dose administrada, certo? Então, o fármaco está lá, ele faz bem para você, ele vai te fazer, ele vai te curar, né? E aí a criança não tem essa noção, né? E aí você coloca na cabeceira da cama, você coloca numa parte do banheiro onde a criança tem acesso, porque ela escova os dentes, ela vê e olha, às vezes ela vê um fármaco, por exemplo, um Tilenol, ele é colorido, ele é rosa. Ah, ele é gostoso, tem o sabor cereja. Ela vai lá e toma ele inteiro. Ah, mas o Tilenol não tem nem tarja, não tem problema. Mas ele pode gerar uma hepatotoxicidade, né, em altas doses. Vai lá e toma, porque é gostoso, né? Nós temos um caso, aí já está fazendo acho que um mês mais ou menos, de um adolescente nos Estados Unidos que tomou, era o desafio do Benadryl, que é um antialérgico, né? E ele é muito gostoso. É como o Polaramine, ele tem porque é para criança. E nesse desafio ele tomou acho que 2 ou 3 vidros dessa medicação e ele veio a óbito, certo? Então, aonde a gente vai acondicionar o medicamento também faz toda a diferença. Porque assim, se eu puser no banheiro, por conta da umidade, do calor do banheiro, eu tenho perda do fármaco. Se eu colocar num local de fácil acesso para as crianças, que a criança sempre quer explorar, quer buscar, tem um problema ali também com a medicação e eles tomarem e se contaminarem, né, e terem uma intoxicação. Então, qual é o melhor lugar para guardar um medicamento? A gente, né, muitos pacientes perguntam, doutor, onde que eu guardo então? Né? Então, assim, sempre a medicação a gente tem que tentar deixar guardado. Eu costumo dizer para ficar no quarto, né, no quarto do casal, né, na parte superior do armário, né, do guarda-roupa, né, dentro de uma caixa e essa caixa fechada, né? Ou seja, o casal tá vendo, sabe o que que tem, porque quem tem que dar a medicação é o pai e a mãe, o vô e a avó, o tio e a tia, adultos, né? Então, a medicação tem que ser mais ou menos desta forma, né? No quarto, num quarto, né, onde não tem umidade, onde não vai bater luz e tudo mais, né? E dentro de uma caixa, não é sortida, né, várias, uma caixa, essa caixa é geralmente fechada no local alto, né, para dificultar o acesso das crianças, né, que realmente vai levar a uma intoxicação se ingerir em demasia. Uhum. Como que eu identifico os sinais, os sintomas de uma intoxicação medicamentosa? Cada medicamento vai apresentar uma forma, né? Então, por exemplo, de um antialérgico, como eu falei aí, né, do Benadryl, ou do Polaramine, esses fármacos que dão um pouquinho de sono, você vai ver um nível de rebaixamento muito grande. A pessoa, né, vai desmaiar, inclusive, certo? Ou do paracetamol,
são, às vezes, vômito, dores na barriga, a mudança de coloração, tendendo a ficar um pouco mais ictérico, um pouco mais amarelo, porque o fígado está sendo agredido. Então, para cada medicamento, né, nós vamos ter aí um caso. Normalmente, né, o que a gente vê muito são os rebaixamentos de nível de consciência, o desmaio, né, convulsão, a pessoa se tem liberação de esfíncter, se urina, né, acaba vomitando, espuma a boca, né? Então, são esses os sinais, a princípio, que a gente observa. Uhum. Quais são as condutas corretas, Leonardo? Em duas situações, gostaria que você comentasse. A primeira delas, né, com relação a essa questão das pessoas se automedicarem quando vão viajar. Ah, eu vou viajar para um lugar onde tem, por exemplo, muito pernilongo, muito borrachudo, vou precisar de talvez um antialérgico, devo comprar? Ou é interessante marcar uma consulta médica antes e pedir uma prescrição? Ou não levo nada, se passo mal, busco um atendimento de saúde? Qual é a melhor conduta neste primeiro caso? Isso, a OMS fala para a gente em relação à automedicação responsável, né? Que é justamente assim, eu vou acampar, então eu vou acampar e não estou no meio do nada, não tem nada ali perto, então eu posso levar uma farmacinha mesmo, né, com orientação. Então essa orientação vai desde uma prescrição médica, conversar com o médico, né, se são antialérgicos ou analgésicos ou até algum anti-inflamatório, né, a própria farmácia pode fazer isso, né? A resolução, né, de 2013, né, a RDC, acaba liberando a farmácia clínica, né, as consultas farmacêuticas, permite com que o farmacêutico possa fazer uma consulta, ou ali na drogaria, ou até em consultórios autônomos, certo? Então, esse buscar a ajuda de um profissional, tanto médico quanto farmacêutico, nesse momento, ela é primordial, né? Porque existem medicamentos que são os que não têm taxa, chamados de MIP, né? Medicamentos isentos de prescrição, que o farmacêutico prescreve, pode prescrever dentro da farmácia da drogaria. Então, se um paciente chega e fala, ó, eu vou acampar, eu vou num local onde tem aí muito pernilongo e tal, né, a gente consegue dar um antialérgico que não tenha tarja, né, a gente consegue dar um anti-inflamatório se o paciente não for alérgico, né, também que não seja tarjado, um analgésico, né, e fazer um spray, uma pomada, né, e fazer algo, né, fazer essa profilaxia, ajudar, né, montar algo, já que o paciente vai para um local ermo e que ele não vai conseguir ter acesso a nenhuma unidade de saúde. Isso é permitido e tanto a farmácia, né, hoje mais é novo isso, porque o farmacêutico até então não podia prestar esse serviço, pode fazer, ou um consultório médico, né, falar que a respeito dessa viagem, o médico vai fazer uma prescriçãozinha aí de uns 5, 6 itens para ele levar. Uhum. Ainda nessa orientação aí de condutas corretas, você comentou sobre esses tratamentos que acabam, mas que sobram alguns comprimidos, um restinho ali de líquido, né, dentro do recipiente. Qual é o melhor procedimento? Como eu descarto esses remédios? Devo guardá-los? Posso doá-los? Como eu jogo fora? Como eu faço o descarte? Isso. Ó, quando se trata de antibióticos, né, é importante a gente descartar, né? O descarte não é feito, não pode ser feito em esgoto, né, no ralo, nada disso, porque a gente vai promover resistência bacteriana. Então, normalmente, as drogarias fazem essa parte, né, social aí de pegar a medicação que está sobrando, que está vencida, certo? E dar um fim nisso, porque aí eles colocam lá, aquilo tem que ser incinerado e tudo mais. Quando são fármacos, né, um antialérgico, um analgésico, um anti-inflamatório que sobraram, ele pode ser mantido ali ainda, né? Um pouco, porque nunca se sabe se vai precisar, né? E aí você vai ter já um contato com um profissional que já explicou sobre isso, certo? E quando vencer, também a medicação levar às drogarias, para que eles possam fazer o descarte correto. Ou até alguns hospitais já recebem isso. Existe também hoje hospitais que aceitam doação, né? Então, a gente orienta assim: sobrou um antibiótico, sobraram 5 comprimidos de antibiótico. Você pode ir até a Santa Casa, até o hospital e doar, porque lá o hospital tem muito fluxo, né? Como não vai estar vencido, ele vai receber e vai usar aquilo para um paciente dele sem problema algum, desde que o fármaco não, né,
esteja com as suas características organolépticas íntegras. Mas a gente consegue fazer essa doação para o hospital ou levar quando está para descartar em drogarias. Uhum. Para a gente fechar, Leonardo, como reverter esse hábito, tentar amenizar isso, já que foi tão intensificado, potencializado aí nos últimos anos por conta da pandemia? Você falou da dificuldade, né, da pouca fiscalização. Também nós percebemos que as instituições ligadas ao mercado farmacêutico, as universidades, têm se empenhado neste trabalho de conscientização. Este é o caminho? Isso, a educação, né? A educação é o que realmente vai fazer com que a gente consiga diminuir a automedicação. Então, é uma educação que, desde os nossos, de quem nós estamos formando agora, a gente bate muito nessa tecla, nessas disciplinas, explicar o uso irracional e o uso racional de medicamentos, para que o farmacêutico lá na frente, ele não seja só um dispensador de medicamento e nem um vendedor, né? Eu acho que faz toda a diferença quando ele realmente é um farmacêutico e não é só um cara que está no balcão dispensando medicamento. Então, começamos aí pela parte técnica, pelos profissionais conscientizados, né? E ao longo do tempo, isso é algo que vai demorar bastante para a gente conseguir, é a educação da população, né? Com campanhas, então é o CRF fazendo campanha, é o Corém da enfermagem, é o CRM também da medicina fazendo campanhas contra o uso irracional de medicamentos, certo? Abrindo as portas, então, ó, mostrando mais assim, aqui, ó, na minha drogaria você pode trazer um medicamento vencido, que, né, fazer um mutirão assim para pegar essas medicações vencidas, tirar o quanto antes, né? Não sei, fazer algo. Se trouxer uma medicação, vai ter desconto na parte de perfumaria, que no medicamento a gente não pode dar desconto, fazer isso, né? Porque ele está incentivando o uso de medicamento. Mas alguma campanha nesse aspecto para fazer com que a população, né, igual tinha a campanha de desarmar a população, né, trazer a medicação para essas instituições para a gente jogar fora. E aos poucos, né, porque isso vai ser lento, ensinando. Então, nós temos algumas propagandas em horário nobre, na televisão, falando sobre o problema da automedicação, o problema desses profissionais, né? E sempre buscar orientação aí com o farmacêutico, com o médico, né? Com o médico veterinário, com o dentista, que são os profissionais prescritores. Perfeitas, excelentes orientações aqui, nossa prestação de serviços no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo o Leonardo Gorla Nogueira, que é farmacêutico clínico e também docente na área de assistência e atenção farmacêutica na Uniara, Universidade de Araraquara, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Leonardo, muito obrigada aí pelos esclarecimentos todos. Obrigado. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento em nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!